Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The NadiaCast, o podcast que enche o seu bolso de dinheiro. É isso? É isso, é isso. Pelo menos é isso, né? É essa a intenção. E hoje uma convidada muito especial. A gente inclusive vai chamar o nome desse episódio A Mulher do Dinheiro. Do nosso Do dinheiro. nosso dinheiro, do dela. Só entender quem é essa moça que está aqui. Uma menina, Uma moça. uma Aham. moça. Linda. Super profissional, inteligente, gata, mulher do nosso dinheiro. Tudo bom, Laurita? Bem-vinda, Bom Laurita. dia, tudo bom? E Dia, vocês? Laurita. Tudo ótimo. Que bom. E aí, um pouco assustada? Sim, um pouco, né? Não tenho aí esse conforto de vocês ainda. Não, Mas é só mas experiência, né? Tudo que a gente coloca em prática, a gente começa a ganhar um pouco mais de tarimba. Imagino você lá atrás, quando começou a lidar com o seu dinheiro, o dinheiro dos outros. Deve ter sido. Porque, para mim, já foi um pouco aterrorizante lidar com o dinheiro, entender a energia do dinheiro. Imagino para você que lida com o teu e com o dos outros. Acho que para a gente chegar um pouco para falar sobre a história do dinheiro, a gente precisa saber a história da Laurita. quem é a Quem é a Laurita? Laurita? Conta pra gente. Então, eu sou VIP, vim do interior do Paraná. Boa. Vim bem nova para Curitiba, adolescente, estudar no Positivo. Me formei em engenharia na Federal, engenharia civil, e trabalhei com engenharia 11 anos. Trabalhei na Itaipu, morei em Foz do Iguaçu, gerenciei grandes equipes, muito jovem, muito nova. E lá na Itaipu é que nasceu esse lado para o mercado financeiro. Sem imaginar, eu me candidatei para uma eleição para o Conselho do Fundo de Pensão da Itaipu, a Fibra. E, e eram 7 candidatos, 6 homens e eu acabei ganhando a eleição. E aí eu fui estudar muito, porque esse conselho era formado por pessoas muito qualificadas, muito experientes, todos muito mais velhos do que Você eu. era novinha. Eu era bem nova e até o presidente do conselho, ele era um ex-secretário da Fazenda do estado do Paraná. Então, assim, não Gente de era peso. pouca coisa. Eu passava noites sem dormir, estudando muito toda a legislação de fundo de pensão, enfim. E aí isso despertou em mim a magia do que é a gente entender de investimentos, de entender do mercado financeiro, de começar a conhecer. Claro que ainda era tudo muito incipiente, porque eu era ali uma conselheira, né? Então, foi fantástico isso. Primeiro que foi fantástico eu ter sido eleita, que foi uma eleição direta, né? E as pessoas me escolheram. E ganhei de 3 sindicalistas, inclusive. Então, isso sempre foi o maior orgulho para mim. E aí, depois, um tempo depois, eu saí da Itaipu, me casei, tive meus filhos e estava com meu caçulinha com 1 aninho de idade quando surgiu uma oportunidade de entrar no mercado financeiro. Coisa que não passava na minha cabeça, né? Quando eu saí da Itaipu, saí com uma quantia grande de recursos, relativamente grande, para mim era muito grande na época, né? E porque eu tinha muito tempo de casa, era um incentivo para demissão, e eu aproveitei aquilo e montei minha carteira de investimentos. Ali eu comecei a ter mais recursos, porque antes eu tinha lá meus investimentozinhos, mas não era tanto assim, porque eu adorava viajar, sempre viajei muito. Então meus investimentos estavam mais nas viagens. Aconselhadíssima pelo meu pai, eu já tinha comprado um apartamento, solteira também, sozinha, sem patrocínio. Então eu comprei um apartamento no Champanhar, então eu também pagava o financiamento do meu apartamento. Então não tinha tanto recurso assim. Aí com essa minha saída eu tinha muito mais recursos, né? Inclusive FGTS, tudo isso que eu levantei. E aí comecei minha carteira de investimentos e comecei a estudar mais mercado financeiro. Era o início de home broker, nem existia ainda direito nas corretoras, aliás, nem existia, era uma coisa mais virtual. Então eu fazia um Folha Invest e estudava, vivia, e já tinha uma carteira de ações, também tinha renda fixa, também tinha fundos. Mas enfim, eu era uma investidora leiga, né? Totalmente leiga. De repente surge a oportunidade de entrar no mercado financeiro e eu sou movida a desafios. Então, falei, acho que eu vou encarar.
E o principal objetivo da corretora que estava me contratando era o meu networking, né? Então, eles queriam que eu fosse comercial, mas obviamente que eu tinha que entender com quem que vende alguma coisa que não Sem saber. entende, né? Então, foi assim que eu acabei entrando no mercado financeiro e abrindo a primeira filial da Ativa em Curitiba. Tinha mais uma pessoa que era o operador, que tinha uma história de mercado financeiro, e eu entrei com esse networking e, graças a Deus, deu muito certo. Fiquei 15 anos na corretora, na Ativa, e de 0 clientes chegamos a cerca de 3.000 clientes, e passou a ser a filial bem relevante, a maior filial da corretora no Brasil, fora Rio São Paulo, que aí não dá para competir, né? São muito grandes. E é essa história. Então, já estou há 17 anos no mercado financeiro e descortinou para mim assim um mundo que eu acho que faz falta para todo mundo, né? Hoje, digamos que eu saia hoje do mercado financeiro, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, porque eu vou saber muito bem o que fazer com os recursos, eu vou saber como cuidar, que quando eu era engenheira, eu trabalhava, ganhava muito bem, era uma menina, morava com a minha família, com os meus pais, não tinha despesa alguma e não tinha a menor noção do que era investir. Então, eu estava lá trabalhando, recebi uma ligação super bacana da gerente do banco, dizendo: oi, Laurita, tudo bem? Você tem um dinheiro aqui, vamos investir em tal coisa. Falava aquela sopa de letrinhas. E eu assim: tá, mas isso é bom? Ah, é muito bom. Ah, então vamos fazer. Quem nunca, né? Ela só não disse bom pra quem, né, Laurita? Então, vamos fazer. E aí eu mandava fazer, desligava o telefone, realmente me sentindo VIP de verdade, né? Coisa que eu já contei que eu sou no começo, né? Mas aí eu sentindo, meu Deus, olha que pessoa importante que eu sou, a gerente me liga, tá cuidando de mim, da minha carteira, que máximo. Mas enfim, nunca vi meu dinheiro crescer, né? Tá me dando Então, isenção de tarifa bancária, né? isso, tem sala VIP no aeroporto, tem cartão de crédito Black. Então, pois é, algumas vantagens que encantam muita gente, mas que não fazem realmente a carteira crescer, né? Tem que ter muito cuidado com o que é bom para a sua própria carteira e o que está sendo bom para o banco, né? Mas é isso, então, um resuminho aí meio longo. Não, não é longo não. Inclusive tem mais tem até tem uma parte finalzinha aí que hoje você é sócia, não é sócia? Sou sócia, trabalho na Galápagos Capital. Vamos fazer 3 anos agora que a gente está na Galápagos, mas com a mesma estrutura que tocamos há 11 anos da gestora de patrimônio. E é uma coisa muito interessante, você veio falar assim, faltou muita coisa, faltou mesmo. Uma coisa muito importante lá atrás, em 2006, quando eu entrei no mercado financeiro, as pessoas que me conheciam, elas diziam assim, mas Laurita, que esquisito, você trabalhar em mercado financeiro, meio estranho, parece que não combina com você. Aí eu falei, por quê? Porque você não é uma pessoa ligada em dinheiro. Eu falei, é verdade, eu não sou mesmo, nunca fui. Eu abri mão de um emprego espetacular que ninguém pede demissão, que é Itaipu, e eu pedi, né? Porque eu sou corajosa, eu gosto de desafios e eu tenho coisas mais importantes para mim do que o dinheiro. O dinheiro é um veículo, o dinheiro a gente faz uso dele, de preferência um bom uso, porque ele pode ser mal usado também, né? Mas aí o que eu respondi para essa pessoa, né? Eu encontrei sentido, encontrei propósito em trabalhar com investimentos, porque eu estou ajudando as pessoas. Eu estou ajudando as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi lá atrás. E eu estou dando para as pessoas o que eu nunca ganhei. Nunca encontrei uma pessoa que me falasse claramente, isso é bom, isso não é, por isso, por isso e por isso. Me explicasse de maneira didática aquilo, para que ficasse tudo muito claro. O que mais se encontra no mercado financeiro são pessoas que deixam tudo difícil. O linguajar é complexo, é uma sopa de letrinhas, sim. São muitos conceitos que a pessoa olha, escuta aquilo tudo e fala, meu Deus, eu não sei nem o que é Selic, o que é CETIP, e vem outros tantos termos aí. Então fica aquele linguajar árido,
Difícil de entender. Difícil, distante da vida das pessoas. E aí a pessoa acha, nossa, que pessoa que sabe tudo, nem vai questionar. Então eu passei a dar isso para as pessoas, a dar esse esclarecimento, a cuidar de cada um como se fosse o único, porque é o único para mim. Cada um tem a sua história. Eu tenho muitos clientes, tenho clientes que estão comigo há 17 anos e a gente já tem amizades, a gente já tem, assim, eu acompanho a história da vida dessas pessoas. E eu tenho um cuidado muito especial com cada um. Então isso me traz muita alegria. E ver uma carteira que está indo muito bem, meu Deus, é muito mais do que se fosse o meu dinheiro, é uma bênção, eu fico muito feliz. E é verdade isso, porque quando você vai conversar com a Laurita, você tem que contar parte da tua vida, dos teus próximos planos, porque ela precisa entender isso. E eu acho que é isso que torna essa amizade, né? Você precisa compartilhar e ela sempre fala, olha, eu acho que é aqui, então se você... Mas aí ela te lembra, mas e se você fizer isso? Então é muito legal isso, porque a gente vive isso com você. E antes da gente continuar, Dani, eu quero falar pra você que eu me espelho muito, eu sou fã dela. Por isso que eu insisti muito pra ela vir. Tipo, há muitos meses eu tô convidando ela pra vir aqui falar. Porque não é só a questão do dinheiro, eu acho que é a questão de você aprender. E quando você escuta ela falando, dessa forma didática e calma que ela tem, você se interessa pelo assunto. Então não é só colocar lá, você vai procurar, você vai ver, você vai procurar entender. Então, eu sou tua fã, tá? Ai, e eu sou sua. Isso é verdade. E vejam que quando a Laurita coloca aqui, foi um ato de coragem. Ela largou algo que era fixo, que dava um bom dinheiro para ela, porque ela gostava de desafios. Então, isso é um salto no vazio. Você salta, você tem algo, só que você ainda não achou a tua vocação, ainda não achou talvez o teu propósito, o que você veio fazer aqui na vida. E ela, sem problema, porque eu conheço a Laurita, desviou o caminho e criou outras bases, ajudou a construir a Ativa, agora está na Galápagos, inclusive nós somos clientes dela e a gente realmente, tudo que a Nádia está falando, eu endosso, assino embaixo, porque essa paciência, essa forma serena dela, primeiro entender a ela e ao dinheiro, o que fazer com o dinheiro, e depois entender o outro e o que fazer com o dinheiro do outro. Porque daí ela precisa saber da tua história, porque ela precisa saber, você é medroso? Você tem medo de perder o teu dinheiro? Você é mais conservador? Você é mais jogado? Não, vamos entrar na bolsa, você pode ganhar ou perder. Como é que é isso? Como é que você lida com o teu dinheiro? Que relação você tem com ele? E ela, através dessa calma e dessa forma pacienciosa de ser, ela tenta te mostrar os caminhos referente ao que você está sentindo do dinheiro e talvez de alguma forma e te ensinando, acredito que é isso, né? Que é o ensinar, olha, e se a gente desse dinheiro seguro, que já cresceu um bom tanto, e se a gente pegar o que cresceu agora, a gente tentar colocar um pouco aqui em algo um pouquinho mais arriscado. Porque da mesma forma que você largou uma Itaipu, era risco total. Risco total, você simplesmente foi para outro caminho, às vezes sem saber o que ia fazer. E as coisas foram se abrindo. Então, claro, existe um gênio dentro disso, existe uma parte financeira e algo de inteligente na Laurita, existe. Ninguém vai tirar isso. Conhecimento técnico. Isso. Muito. Existe. Mas por trás disso tudo, existe coragem, existe um espírito empreendedor, existe alguém que se jogou. É isso mesmo, Laurita? É isso mesmo. E junto com essa coragem, com essa vontade de arriscar, porque eu já me joguei 2 vezes, tá? As maiores, assim, tem outras jogadinhas menores, de um murinho, assim, de 2 metros, não tão grande o penhasco, mas me jogar do penhasco grande, assim, foram 2 vezes. Agora, no meio da pandemia, né? Porque eu já tinha 15 anos de ativa. E aí surgiu o convite para eu ir para Galápagos. Não só eu, né? A gestora toda estava sendo vendida, a Ativa vendeu para Galápagos a nossa Wealth Management. E aí eu acabei aceitando, né? No primeiro convite que eu recebi do Arnaldo, eu falei, eu vou junto? Ele falou, não, a gente vai, mas você tem que vir junto. Eu falei, tô indo, eu vou. Então, no meio de uma pandemia, que a gente não sabia para onde o mundo ia,
a gente fez esse movimento e foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. A Galápagos trouxe um gás, uma energia, uma abertura muito grande para a gente triplicou de tamanho em 3 anos, né? Mas, junto com a coragem que você estava falando, tem uma coisa que me move muito, que são os meus valores. Então, eu acho que isso é fundamental, porque existem muitos profissionais do mercado financeiro, existem excelentes, pessoas incríveis, muitos influencers aí também, né? Hoje que a nossa fala está nas redes sociais, né? Mas não existem tantas pessoas éticas, com princípios que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. Então, isso me norteia. Eu vou fazer para todas as pessoas exatamente aquilo que eu faria para mim, né? Eu não vou fazer nem mais nem menos, é isso que eu quero fazer. E isso me traz uma calma muito grande, porque eu posso pôr minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o melhor. Pode não ter sido o melhor do mundo, mas foi o meu melhor. É isso. E é muito bom. O teu melhor é bom, muito bom. E Laurita, você tem um vasto conhecimento dentro do mercado financeiro. Vamos colocar isso na prática agora. Vamos? Vamos trazer para a prática, beleza. Então, você que já vem acompanhando a gente nessa trajetória dos podcasts financeiros, que você já aprendeu a fazer um plano de negócio, então se quiser montar um negócio, a Nádia já mais ou menos deu uma noção. A gente sabe que se for se aprofundar mais, você tem como se aprofundar dentro da própria internet. E se não, você entra em contato com a gente pode te ajudar dando dica de livros e dicas específicas para isso. Fora isso, que tem que existir um equilíbrio financeiro, você tem que controlar as suas contas, você tem que ter tudo organizado, o que entra e o que sai. Beleza, vamos dizer que isso tudo foi feito. E você conseguiu juntar um dinheiro. Ok? Eu vou falar em 100 mil. Tá? Vou jogar médio, 100 mil. Ai, Dani, eu só juntei 10. Tá bom, tira um zerinho. Então, ou você juntou 10, ou você juntou 100, ou você juntou 1 milhão. Eu peço a dica para você do seguinte: o que fazer, Laurita? Hoje, alguém te procura e chega com 100 mil reais. Laurita, preciso investir. Que pergunta você vai fazer para essa pessoa? Bem, você falou que já passou toda essa fase do juntar esse valor, e normalmente são esses que são meus clientes, aqueles que já conseguiram chegar num equilíbrio financeiro, de contas, controlam bem suas contas. Isso. E eu só vou falar uma frase em relação a isso que eu acho muito importante. Tem muita gente que acha que para ser investidor tem que ganhar muito, tem que ser rico. Somente os ricos conseguem investir. Quem mal consegue chegar ao fim do mês com o salário não vai conseguir nunca investir. Isso é uma falácia, isso não é verdade. O grande segredo da vida não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então, eu já vi pessoas que com um salário mínimo criaram uma família com muitos filhos, conseguiram ter casa própria, da educação, e uma família que passou a ser uma família muito feliz, com uma outra história, isso com um salário mínimo. E eu conheço pessoas que ganham muito bem, salários enormes e vivem endividadas. Então, isso é muito importante ter a noção. O mais importante é saber onde gasta. E onde gasta, nós somos inundados por todos os lados com um chamamento ao consumo. Então, as pessoas todas são estimuladas. Meu Deus, eu tenho que ter a bolsa daquela marca, eu tenho que ter aquele tênis, eu tenho que ter aquele carro, aquele boné, todo mundo quer comprar em busca de ocupar um vazio interior. É uma fuga. É uma fuga. E aí, tudo isso que chama para o consumo afasta a pessoa dela mesma, né? Então, fica numa fase de ter, sendo que o importante é ser, né? E isso eu só queria fazer essa parte de dizer assim, seja quanto a pessoa ganhe, não importa, comece a guardar um pouquinho. Se todos os meses, ela, antes de pagar as contas, ela conseguir guardar, pode ser 5%, pode ser R$10, pode ser o valor que for, mas crie o hábito e a disciplina de guardar alguma coisa. Se pague antes de pagar as próprias contas. Aí você vai construir um futuro, porque
parece meio paradoxal, né? Para alguém guardar dinheiro, ela tem que se privar de alguma coisa. Então, está se privando de um prazer deste momento, seja uma pizza, uma viagem, um carro, o que for, né? Então, ela se priva agora porque ela está pensando no futuro. Só que esse futuro é para que ter dinheiro no futuro? Para ter tranquilidade, para ter paz e para ter prazeres também, para se permitir os prazeres que se privou anteriormente, desde que, claro, com moderação, porque eu já vi muitos casos de um pai constrói uma fortuna, tem uma história incrível de 30, 40, 50 anos de luta, o pai vem a falecer, os filhos em 5 anos conseguem consumir toda aquela fortuna. O dinheiro não aceita desaforo, né? Também é uma frase bem conhecida, né? Então é isso. Então a pessoa juntou 100 mil reais, como a sua pergunta. É muito importante 100 mil reais, não é pouco. Com certeza ela sofreu, ela lutou, ela suou e se privou. Então esse dinheiro tem que ser muito bem cuidado, muito bem respeitado, né? E quem cuida do seu dinheiro está se valorizando, está dizendo eu mereço. Né? Eu trabalhei, eu suei, por isso eu mereço. Porque muita gente tem uma relação difícil com o dinheiro. Aqueles conceitos de que é mais fácil um camelo entrar no buraco da fechadura do que um rico entrar no reino dos céus, é distorcido, as pessoas não compreendem o que significa essa frase. Ali estava sendo falado em merecimento, em responsabilidade. Jesus estava falando outra coisa. Mas as pessoas distorcem, né? As religiões distorcem também, né? Então, a pessoa tem que cuidar muito. Quando eu vejo uma pessoa, vou contar um caso que é muito bacana, até já que é 100 mil, e esse é o número que foi, assim, inacreditável essa história. Alguns anos atrás, um cliente meu, que é um cliente grande, que tem muitos recursos comigo e que está há muitos anos, está há 11 anos já comigo, ele me ligou e falou: Laurita, eu estava na praia, na minha casa de praia, e ele vai lá e fica estudando, porque ele está aposentado, não está trabalhando, e ele estuda muito mercado financeiro, desde que começou a ser meu cliente, e hoje ele chegou sem saber nada, hoje ele discute qualquer assunto e sabe muito bem. E ele me falou: olha, a minha diarista da praia sempre me vê lá nos meus livros e veio me pedir ajuda. Será que o senhor pode me ajudar, que eu tenho um dinheirinho no banco, na poupança, e eu não sei o que fazer, o dinheiro está lá, não cresce, né? Daí ele pensou: ela deve ter talvez uns 5 mil reais, talvez 10 mil, né? Daí ele foi: claro, eu posso te ajudar sim. Quanto você tem? 100 mil reais. Ela tinha 100 mil reais, porque ela é uma pessoa incrível, inacreditável. E ele ficou assim: mas como assim? Ela é diarista de várias casas, só que ela é muito eficiente, ela atende 5 casas por dia, né, o ano todo. E ela tem casa própria, tem outra casa alugada que ela comprou, então ela tem já uma outra fonte de renda, o que é sensacional. Já começou a criar soldadinhos para ela. Show de bola. E ela com 100 mil reais na poupança. E ele me ligou, ele falou: Laurita, olha isso, será que você aceita ela como sua cliente? Porque o menor valor para ser meu cliente é 200 mil, então 100 mil ele sabia que eu não poderia. Ele me contou a história, eu falei: com certeza absoluta eu aceito, vai ser uma honra cuidar desse valor, e para mim esse valor é como se fosse 1 milhão de reais, porque ó, o valor de uma pessoa com tanto esforço, tanto sacrifício, reunir esse recurso. Então é claro que eu fui cuidar desse valor com todo o carinho, com todo o capricho, e cuido até hoje. E o que ela ganhou até hoje, nem em algumas décadas ela teria ganho na poupança. Ela não, eu pus 0 em renda variável, tá, Dani? Que você... Zero. Porque esse dinheiro dela tem que ser cuidado com muito cuidado, né? Ela não pode ter a menor perda, né? E eu gosto de renda variável, gosto muito, mas tem volatilidade. Sim. E ela está dando o primeiro passo no mercado financeiro. Ela lutou
muitos anos, décadas, para ter esse recurso na poupança. Então, pensa, sair da poupança e entrar na estrutura, na época da corretora, mas eu já coloquei numa gestora mesmo, na nossa gestora de patrimônio, é um passo muito grande. São investimentos muito mais sofisticados, diferentes. Então, o primeiro passo é diversificar muito. Se a gente vai cuidar muito bem de uma carteira, vamos diversificar. Se a gente está fazendo uma análise muito grande de risco de cada ativo, nós, por mais experiente, por mais sofisticada essa avaliação de risco, nós não sabemos prever o amanhã. Então, eu já vivi várias crises no mercado financeiro, a crise de 2008, do subprime americano, da crise imobiliária, né, que afetou o mundo todo. Eu estava no mercado financeiro já, eu assisti aquilo ao vivo, né, teve um ponto super positivo dessa crise, eu emagreci 5 quilos, Dani. Olha aí. Incrível. Sofrer é bom também, tudo tem o lado bom, né? Tudo tem um positivo. Então, e aí... eu sei que ela não poderia correr esses riscos e eu sei que ninguém consegue prever o que vem. Naquela crise de 2008 ou agora mesmo na crise da pandemia, gestores muito experientes, de 20, 30 anos de mercado financeiro, que administram e fazem a gestão de bilhões, perderam muito nessas crises, porque ninguém consegue antecipar, né? Muitas vezes vê uma queda inicial, pensa, nossa, que oportunidade, vou comprar mais, só que daí ele era só a beira do precipício, a grande queda vinha em seguida. Isso aconteceu agora na pandemia, né? Logo ali no dia seguinte do carnaval de 2020, tivemos uma queda expressiva, ia dar circuit break na bolsa, muitos gestores saíram comprando, só que não imaginavam que vinha o mês de março, no dia seguinte começava o mês de março, e aí tivemos só 48% de queda na bolsa, né? 48%. 48%. E aí o que acontece quando há uma queda vertiginosa? Vem uma recuperação rápida. De todos os ativos, não, mas de muitos. Porque quando cai demais, ficou tudo muito barato. E aí há um estímulo, as pessoas, não, vou comprar, quem tem dinheiro vai comprar porque está barato. Sem muito fundamento, mas porque está barato. E aí muita gente vai comprando e começa a se animar, porque no mês seguinte é uma grande queda, ou nos meses seguintes, imediatamente seguintes, vem altas expressivas. Então a pessoa compra e sobe. Nossa, ela acha que ela tem o toque de Midas. E ela sempre vai comprar e sempre vai subir, nunca mais vai parar isso. Só que não é assim que funciona. Então, o que eu quero dizer é assim, na hora de tomar um cuidado com um recurso de uma pessoa que cuidou tanto para juntar e reunir aquele recurso, a gente tem que diversificar demais. Porque se acontecer alguma coisa totalmente fora de qualquer radar de risco, vai ser muito pequeno o impacto naquela carteira. A carteira praticamente não vai sentir aquilo. E isso pode acontecer? Pode. Não existe nenhuma geração de recursos, não se cria recursos sem risco. O risco está associado e é inerente a qualquer atividade humana, aliás, né? Qualquer atividade econômica, não é só de investimentos, né? Muitas vezes eu recebo pessoas assim que são empreendedores, empresários que sofrem riscos inacreditáveis de toda a ordem, né? O tempo todo é legislação, é tributação. Olha, agora a reforma tributária que estamos passando vai ter impacto muito forte em muitos setores. E aí a pessoa, quando vai falar de investimento, ela, não, mas eu quero correr risco. Eu falei, mas você já corre todos os riscos na sua atividade. Você já corre muito risco. Vamos cuidar aqui para ter menos risco. Essa parte aqui tem que ser a parte da sua carteira que te proteja, que te traga tranquilidade. Se tudo der errado lá, aqui você tem uma proteção. Né? Então, por isso que eu falo, e você repetiu o que eu gosto de fazer, né, Nádia? Eu gosto de saber o que a pessoa faz. Eu gosto de saber onde ela investe, o que ela tem. E normalmente aqui em Curitiba, o sul é mais assim, nós somos muito discretos, né? Então, eu recebo um cliente super simples, vestido de uma maneira super simples, e ele tem milhões. E ele é um milionário. E ele não transparece e nem conta. E eu levo muito tempo até eu ter mais intimidade e começar a perceber realmente o tamanho da carteira daquela pessoa. E
E é diferente de outros lugares, né? Tem lugares no Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que às vezes elas aparentam mais do que elas têm de verdade. Não que seja, é um estereótipo isso, né? Não é todo mundo, mas aqui nós somos mais discretos, eu diria assim, não gostamos de aparecer. Então, e isso é muito bacana também, né? Porque dá uma impressão assim, transparece que quem reuniu muito recurso não está preocupado com isso. Isso não é o foco, né? Tem outras coisas mais importantes, né? O dinheiro está na esfera da sobrevivência, né, Dani? Isso mesmo. Então, E sabe uma conversa que eu tive com a Laurita? A gente sempre traz muitos exemplos aqui, porque é o nosso dia a dia e o que os nossos ouvintes aqui querem escutar. Quando veio a pandemia, fui em reunião com a Laurita. Não, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Brasil? Se o mundo inteiro tá assim, o Brasil vai ser o pior lugar. Vamos mandar dinheiro pra fora. Aí ela, mas você quer ir embora pros Estados Unidos? Você quer viver a tua vida lá? Entendendo? Você quer ver? Deixa eu entender. Então, não, calma, não é assim que funciona. Então, esse quando a gente ela começa a entender. Você não vai empreender aqui no Brasil? Você quer ter dinheiro fora pra quê? Você não quer. Então, assim, entender esse todo é isso que eles fazem. A Laurita, toda a equipe dela, a gente tá sempre conversando. O que você quer fazer com a tua empresa? Então, assim, a gente sempre tá nessa conversa para entender. Mas o exemplo que ela trouxe, dessa pessoa que ela falou dos 100 mil, é muito importante aqui. Pra gente mostrar que é possível. Né? Então, a gente não tá trazendo a Laurita, que trabalha numa baita gestora, uma mulher executiva, que só essas pessoas conseguem fazer. Não, todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer um plano de negócio. Mas você tem que dedicar tempo, você tem que ter disciplina, você tem que querer guardar dinheiro, você tem que querer se dedicar para estudar o teu negócio. Então não foge do nosso longo prazo, do que a gente vem falando em todas as temporadas aqui. Você precisa querer fazer isso, né, Laurita? Não é, eu quero guardar dinheiro, quero colocar 100 mil, vai acontecer do dia pra noite. Não vai. E não é colocando o teu dinheiro lá que você vai falar, mês que vem eu já vou ter uma bolada. É você colocar o teu dinheiro lá, acreditar na gestora, nas pessoas que estão cuidando do teu dinheiro e esquecer. É isso, não é, Laurita? Eu esqueci mais ou menos, porque assim, tem que cuidar. Tem também aquela frase famosa que diz: o olho do dono engorda a boiada, né? Esquecer então, no sentido de não querer resgatar. Que vem, vou querer resgatar. Não, já tem um pouquinho lá, vou tirar. Não, com certeza. Nisso você tem toda a razão. As pessoas colocam um valor e acham que elas já estão ricas. Então, vou dar um exemplo assim. Às vezes uma pessoa recebe uma herança. Acontece muito isso comigo. Ou, por N fatores, ela recebeu um valor que ela nunca teve antes. Então, ela tem lá 500 mil reais. E aí ela começa uma carteira de investimento comigo, que é um valor muito relevante. Não é pouco. Mas 500 mil reais, ela acha que ela pode resgatar todo mês 10 mil reais e ela vai ter esse dinheiro para sempre. Não vai, ele vai acabar. E aí quando a gente mostra isso, olha, você poderia resgatar X mil reais por mês e ter uma renda perpétua. Aí sim, mas isso é muito pouco. Então, mas o seu dinheiro vai acabar. Não tem como. Então, a gente faz muito esse planejamento de longo prazo, ou seja, de uma aposentadoria, ou seja, de uma independência financeira, que está cheio de gente super jovem que quer ser independente, sem falar assim, não, o que adianta eu me aposentar e ter dinheiro? Eu estou velho, não posso aproveitar a vida, eu quero muito antes. Então, vamos trabalhar enquanto é produtivo, vamos reunir, vamos juntar, e você vai ter independência financeira muito antes do que outras pessoas e vai poder fazer da sua vida aquilo que você quiser, ser dono do seu tempo, que acho que essa é a maior riqueza, né? Você ser dono do seu tempo, porque o que o dinheiro é? É uma compra de tempo, né? Então, se você tem dinheiro, você não precisa fazer várias atividades. Se você tem dinheiro, você pode contratar uma pessoa para pintar a sua casa, para consertar alguma coisa, para fazer todos os serviços, porque você tem dinheiro. E o que você comprou com o teu dinheiro? O tempo daquelas pessoas que se dedicaram a fazer aquilo para você, né? Então, dinheiro compra tempo. E quem já tem dinheiro vai ter o seu tempo livre, porque está comprando o dos outros, né? Isso é fundamental, isso é o princípio do empreendedor. O empreendedor está comprando o tempo de todos que vão trabalhar para ele. Então, a gente está vendendo
a hora da vida da gente, né? Então, quem ganha muito e gasta muito, está jogando fora o seu tempo, na verdade. Então, a energia do dinheiro é isso, a energia é um tempo, é um movimento de tempo, né? É isso mesmo. É. Uau, hein? É. Essa do tempo foi fantástica, hein? É, mas é isso mesmo. É. Trabalha em cima do seu tempo. É. E assim, a gente encontra todos os perfis possíveis, né? De pessoas, eu tenho um caso, por exemplo, tem um cliente que talvez seja um dos clientes mais ricos que eu tenho, mas de multimilionário, muito rico mesmo. Mas ele é uma pessoa extremamente pão duro com ele mesmo. Com ele mesmo, inclusive, sabe? Ele não se permite coisas. Então, na verdade, a sensação que eu tenho é que a mentalidade dele não é de prosperidade, é de escassez. Porque existe isso também das pessoas em relação ao dinheiro, o medo, né? As pessoas têm uma relação de medo com o dinheiro, né? De perder. Ela tem ali muito, mas a sensação dela é que ela pode perder aquilo tudo a qualquer tempo, né? E se dinheiro é energia, e a gente pode emitir energias positivas ou negativas, aonde que está a energia do dinheiro? Na mão de quem o detém, né? Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Sim. E não só pro bem ou pro mal dos outros, mas dela própria. Dela mesma. Então, se você tem aquele dinheiro e você fala com aquele dinheiro, a sua relação com aquele dinheiro é negativa, não vem prosperidade para você. A sua relação com aquele dinheiro tem que ser, com o seu dinheiro, uma relação positiva. Uma relação de gratidão, né? Mas gratidão de verdade, não assim essa gratidão que todo mundo fala gratidão, gratidão, da boca para fora, não é assim, né? Então, acho que é muito importante entender a sua relação com o seu dinheiro, qual é, né? E saber que comprar um monte de coisa e ter um cartão de crédito gigante para pagar no fim do mês não é o que vai trazer felicidade para você, vai te trazer dor de cabeça. Eu já li isso em algum livro, né? Tem uma sériezinha. Você conhece a Mente Ronin? Conheço muito a Mente Ronin. Então, acho que chegou o momento de você falar pra gente e a entrada da Mente Ronin na tua vida. Como foi? Então, eu faço parte da Mente Ronin, como vocês, né? Já estamos completando 5 anos, né, de Mente Ronin e foi sensacional. Eu consegui encontrar o Akbar na minha vida por indicação de um grande amigo nosso, o Newton, né? Num momento extremamente difícil da minha vida, que eu enfrentava muitos problemas de saúde, da família, de muitas questões de casamento e foi uma força, foi uma abertura de visão para mim de muitas coisas, especialmente assim, como a Nádia falou que ela me admira, que eu sou uma executiva, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que bacana, essa é a minha casca que todo mundo está vendo, né? Mas lá dentro de mim, a Laurita, com ela mesma, era uma vítima. Eu era uma vítima. Então, para os outros, eu era uma guerreira forte, imagina, não choro nada, eu enfrento tudo, eu faço tudo, eu sou muito poderosa. Mas lá dentro, quando eu ficava sozinha comigo mesma, vinha uma voz e dizia assim, coitada de você, né, Laurita? Coitadinha, você não merecia passar por isso. Você não merecia isso, aquilo, aquele outro. Quantas coisas difíceis que você não merecia. Você faz tanta coisa boa para tanta gente. Por que você tem que passar por isso e tal? Então, vejam que absurdo de pensamento derrotista de uma pessoa que é corajosa. Então, assim, eu sou corajosa daqui para fora, mas daqui para dentro, não. Daqui para dentro, eu sou uma derrotada, uma coitadinha, a vítima do mundo. E o mundo vai bater na gente a vida toda, né? Vem tapa de todo lado. E a gente tem que plasticamente recebe um tapa aqui, arruma e volta. Aqui e volta. Volta, passa uma makezinha e vamos lá. Arruma né? o cabelo e vamos lá. É isso. Então, e a gente tem o ego, né? E o nosso ego quer mostrar essa força, essa beleza, essa compostura. A gente quer mostrar tudo que é bom.
quem que quer mostrar suas mazelas? Ninguém. Mas eu tinha as minhas e eram fortes e elas me massacravam ali por dentro e eu não deixava ninguém ver. Ninguém via isso. E o Akbar foi no primeiro curso que eu fiz com ele, no dia seguinte de uma situação absurda que eu vi na minha vida, dificílima, e ele vai lá e fala: ninguém tem mais nem menos do que merece. Veio no meu peito. Consertar essa, hein? Mate a vítima. E ele lá com aquela mão forte dele, ele fazendo assim, mate, esquarteje. A vítima. Esquarteje a vítima. Em picadinhos a vítima. Eu tava ali em frangalhos, gente. Eu tava, nossa, que difícil. E eu escutei aquilo tudo, falei, meu Deus, é a verdade. Ele disse, o que adianta eu ser tão forte para fora e para dentro eu ser vítima? E ali eu aprendi a matar a vítima. Mas isso a gente tem que matar todo dia, porque ela nasce. Ela é fogo. Ela é forte. Vem outra pancada diferente e você já, opa, ai meu Deus, que isso? É assim mesmo. Não sou vítima, nada disso. Então, acho que a primeira grande lição foi essa. E várias outras, né? Eu fui encontrando nesse reencontro de almas que a gente tem, né? Porque a gente se vê, todos nós, nosso grupo que é tão incrível e parece que a gente tem uma energia ali que não tem em outros lugares, né? A gente se encontra mesmo. A gente se encontra, é um verdadeiro encontro. E é incrível porque a primeira vez que eu tive qualquer contato com o Akbar, meu primeiro contato com ele, foi lá atrás, em 2012. Em 2012 eu ouvi ele falando na CBN. Estava lançando o livro e eu escutei dirigindo, indo para a corretora, naquela correria, tinha os filhos pequenos e tal. Mas aquilo me impressionou tanto o que ele dizia que eu estacionei meu carro e fiquei ouvindo. Falei, como assim? Eu fiquei encantada. E comprei o livro, fui tentar ler o livro e li umas páginas, mas não entendi nada, para falar a verdade. Eu não estava preparada, eu não tinha capacidade de entender o que estava escrito ali. Achei aquilo tudo muito longe de mim, distante. Eu deixei o livro na minha estante. E anos se passaram, alguns anos, até que quando eu reencontrei o Akbar, eu nem imaginava que ele era aquela pessoa. Eu não sabia. E tivemos algumas conversas e um dia ele me presenteou com um livro. Eu vi o livro, veio um déjà vu assim para mim. Eu falei, mas parece que eu conheço esse livro. E aquilo ficou na minha cabeça, mas não vinha à memória. Quando eu cheguei em casa, eu fui lá no meu escritório, eu olhei, eu tinha lá o livro. Tirei a foto, mandei para ele, falei, eu já tinha o seu livro, olha o que é isso, né? E aí sim, depois de muito estudo, eu me senti preparada, li o livro, mas eu devorei o livro, eu não li, e foi fantástico. Adoro aquele livro, como todos os outros, né? Um é diferente do outro. Os da Mente Ronin, da série da Mente Ronin, se complementam um ao outro, tanto que o Akbar cita muitos outros livros. Em cada livro a gente está sempre correlacionando com os demais, né? Porque é uma mudança muito grande de postura em relação à vida. Em todas as áreas da tua vida, Em todas né? as áreas. Então, quando alguém me pergunta, mas o que é Mente Ronin, que você tanto posta no Instagram? Olha, Mente Ronin é uma mudança de postura interior. A vida vai ser a mesma, os problemas vão ser os mesmos, as coisas seguem o seu curso. Só que a gente vai reagir de outra maneira a tudo que vem. Você muda. Perfeito. É isso. E como um guerreiro, né? Mente Ronin, um guerreiro, ele mata a vítima. Você, como uma guerreira, começou matando a vítima. E através da mente, do teu conhecimento e do estímulo de tudo aquilo que você aprendeu, você começa a mudar os teus hábitos, a mudar a forma de encarar os problemas. E a vida vai fluindo. Vai fluindo. Muito legal. Eu acho que quando a gente convida alguém para vir aqui falar, a gente trazer isso, né, Dani? É muito fácil a gente falar sobre isso, a gente está estudando, tá todo dia vivendo isso. Mas quando a gente tem a oportunidade de trazer uma pessoa aqui que fala e que está vivendo isso, é para falar, olha, é possível, mas você tem que querer. Porque o mundo vai continuar o mesmo.
E pelo contrário, vão vir muito mais problemas. O problema não vai acabar. Você vai ter a possibilidade de ajudar muito mais pessoas, você vai estar enfrentando mais problemas na tua vida, mas com muito mais facilidade porque você se mudou, você modificou, né, a tua história, o teu ambiente. Então, eu acho que o mais importante é isso, né, Dani? A gente Sim. trazer aqui para as pessoas que acompanham que é possível. E às vezes não precisa nem ser pelo livro da Mente Ronin, é por um podcast, é por uma postagem que você encontra lá no Instagram e que toca. Você ouviu ele falando, você teve essa oportunidade de ouvir ele falando, né? E eu acho que a gente estava até junto nesse dia, porque ele fala Sim, bem assim, estávamos, mate sim. a vítima. Com E a certeza. gente escuta aquilo, dói, você fala, nossa, eu vou sair daqui e vou pra emergência, porque é um massacre. Você se permitir olhar e falar assim, não é o problema do outro, não é o mundo que tá ruim, sou eu que tô me colocando numa posição que eu não devo estar ali. Eu sou um guerreiro, eu sou o responsável pela minha vida. O universo é abundante, eu que tenho que buscar isso pra mim e levar para as pessoas. Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir trazer esses exemplos e mostrar para as pessoas que é possível. E tanto de conteúdo, tanto de pessoas falando sobre isso, é só você querer acessar que tá aí, né? Isso você falou aí uma coisa super importante, Nádia. O universo é abundante. Todo o universo é abundante. Então, existe uma lei da abundância, né? E assim como se fala muito na lei da atração, né? Porque tudo é energia, existe a lei da abundância. E se alguém duvida dessa lei, basta olhar a natureza. A natureza toda é abundante. A gente tem absolutamente tudo na natureza, né? O universo, então, é abundante. Aonde existe escassez? Somente no ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem a mentalidade de escassez, né? Se a gente vai olhar, existem casos de pessoas que são super preparadas, porque você estava outro dia aqui com a Helena, né? Eu estava ouvindo aquele episódio, podcast com ela, e aí você mostrando tudo que você passa, que é maravilhosa a educação que vocês dão para ela, né? Você e a Andréa. E aí, então, a gente tenta passar para os filhos assim, o que você precisa, né? Eu que criei meus filhos, não tinha mente Ronin naquela época, ainda falei ontem para minha filha, quem dera eu fosse a pessoa que eu sou hoje quando vocês nasceram. Eu teria criado vocês muito melhor, eu teria sido uma mãe muito melhor. Mas a gente vai ajustando o que pode, né? Então, o importante é a gente ter essa consciência. E aí, a gente fala para os filhos, então, você tem que estudar muito, você tem que se preparar, faça uma universidade, faça uma pós, um mestrado, um doutorado, busque o seu caminho, a gente quer que o filho seja feliz, mas que ele encontre, se qualifique, né? É claro que uma pessoa preparada, ela vai estar melhor qualificada para ter sucesso na vida, que quem não quer ter sucesso, quem não quer ter prosperidade, e se a gente fala em sucesso, alguém imagina uma pessoa de sucesso com problemas financeiros? Não. Não, né? Não. Então, naturalmente, ter prosperidade traz a gente para a possibilidade de entrar em outra fase da vida, não mais da sobrevivência, como a mente Ronin nos coloca. Você já superou todos aqueles problemas, e aí você pode se dedicar a meditar com mais tranquilidade, ter serenidade, alcançar níveis evolutivos, espirituais, que se você está ali desesperado para pagar suas contas, você não vai estar nesse conforto, nessa possibilidade de equilíbrio para alcançar outros níveis. Você tem que superar isso. Mas então, assim, a lei da abundância, né? A gente vê pessoas super qualificadas que fracassaram na vida. E de repente a gente encontra uma pessoa que nem teve estudo. Uma pessoa que mal terminou o Fundamental 1, né? E essa pessoa construiu um império e construiu algo que todo mundo fala, mas como assim? Então essas pessoas entenderam a lei da atração, entenderam a lei da abundância, né? Essa semana eu recebi de um amigo meu um vídeo de um rabino, ele falando assim, de onde tiraram esse conceito que Deus vai te ouvir se você estiver triste, sofrendo e tal? Deus quer ver você feliz.
Por que Deus criou o homem, criou o mundo, criou isso tudo? Seja a religião que for, ou acredite no que for, seja no Big Bang, ou seja através de alguma crença religiosa, ou a sua própria, seja como for. Deus, quando foi criar a humanidade, ele já tinha tudo. Não é que ele estava sozinho, se sentindo tristão. Então vou criar o homem porque eu estou precisando me divertir. Deixa eu arrumar um problema. Não. Um probleminha, vou criar os homens e a mulher, vamos criar um problema. Não foi assim. Claro que não. Claro que não. Ele, do tudo, ele criou mais isso. Ele criou. E ele quer ver a gente como? Ele quer ver a gente feliz. Né? A gente veio aqui a esse mundo para quê? Para evoluir, para crescer, para aprender e para ser feliz. Então, ser feliz, ter prosperidade, tudo isso, a gente está entrando em sintonia com o universo, com a energia da abundância do universo. O que tem de mal nisso? Não tem. Só nada. Tem o bem. Só o né? bem. O mal está no mau uso dessa prosperidade, de tudo isso, que quanta gente a gente vê fazendo mau uso, mas quanta gente a gente vê fazendo bom uso. Exatamente. Só que não vende notícias. Notícias são vendidas de coisas ruins, né? E isso vai infectando a nossa mente e relacionando dinheiro com aspectos negativos. Condicionamentos, né? Condicionamentos. Agora, eu sempre pergunto assim, quem vai conseguir ajudar o próximo se não tem sua própria estrutura, seu próprio sustento? Então, digamos, uma pessoa está em grande dificuldade, está precisando, olha, eu preciso que você me empreste R$1.000 porque eu tenho que pagar o condomínio, eu não tenho o aluguel, uma situação dificílima. Quem que vai poder ajudar essa pessoa? Quem tem? Quem não tem nada? Não. Então, a gente é importante ter a noção de ajudar, de levar essa riqueza para o outro. Isso é movimento do dinheiro. Aquele que só retém para si, tem a figura do tio Patinhas, né? Aonde estava a felicidade dele? Ele estava sempre ali cuidando do cofre forte dele. Muito mais feliz era o Pato Donald, eram os Três Patinhos, o Luizinho, o Guinho, o Zezinho, né? Que estavam vivendo. Se divertindo e vivendo a vida, né? Então era isso que eu queria colocar um pouco assim, essa noção de que a gente tem que ter uma relação positiva, saudável, e que ter recursos traz para a gente a possibilidade de ajudar muito mais, a possibilidade de fazer mais diferença no mundo para as pessoas. E eu acho que quando você encontra uma pessoa como a Laurita, que além de cuidar bem do seu dinheiro, de fazer um excelente trabalho, que eu já falei aqui, eu acho que é isso também, ela ter esse entendimento de que não é só o dinheiro, né? Você precisa construir algo mais, não é isso que a gente vai deixar, né? Não é esse legado que... Claro que quando você tem mais recursos, a tua possibilidade de ajudar mais pessoas, mas como que você está usando isso tudo que você tem? Né? Você está querendo ficar ali preso a isso, ou você está expandindo, você está evoluindo, você está em movimento, ajudando mais pessoas? A gente sempre falou sobre a parte do empreendedorismo, de plano de negócio. É perrengue você ter empresa, né? É muito perrengue, é você lidar com funcionário, com legislação, com impostos, e muda isso, muda aquilo. Mas o que a gente está fazendo? Eu sempre tentei fugir disso, mas o meu prazer é estar aqui. Quantas famílias dependem desse negócio? Quantas pessoas você atendem lá que querem criar novas coisas para atender pessoas e terem pessoas trabalhando, ajudar? Então, é esse movimento que a gente tem que seguir. É essa abundância que a gente tem que querer para a nossa vida. Não só material, mas isso que a gente fala aqui nessa temporada, que é, inclusive, Arta, que é essa riqueza espiritual e associando a riqueza material. Porque se você não tiver o material, você não consegue ajudar mais pessoas. Mas o quanto você está preparado para isso, né? O quanto o teu espírito está agindo sobre isso. O tema desse episódio foi a mulher do dinheiro. Eu vou ir além. A mulher do dinheiro que entendeu o uso do dinheiro. Isso mesmo. Porque que vai além da matéria. Porque como espírito hoje você é um ser humano que vem evoluindo e vem ajudando outras pessoas. E você não se importa só com o final. Você se importa com a jornada de cada um. Isso é o que importa. Isso é se importar para dentro do coração das pessoas. Isso é ser importante. Então para nós você é importante. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser importante para cada um das pessoas que tiverem tempo para escutar
e realmente mergulhar nas palavras dessa linda mulher, linda pessoa, linda alma, lindo espírito, que veio aqui para abrir um pouco da sua vida. E só temos a agradecer a tua presença, Loreta. Muito obrigado por ter participado. Espero que vocês tenham gostado. Quem agradece sou eu. Obrigada. Com certeza vim nervosa, né? Estou saindo meio nervosa também. Imagina. Mas vocês são dois queridos. Obrigada pela generosidade de me convidar, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra. Obrigada. Obrigado, Loreta. Que aula, hein, Dani? Que aula, hein? Obrigado, hein, gente? Valeu, gente. Compartilha, hein? Clica no sininho. Faz um furdunço. Tchau.